Como os irmãos sabem, pela manhã nós ouvimos Jeremias capítulo 6, essa última parte, e assim encerramos aquele bloco que se estendia do capítulo 4, versículo 5, até o final do capítulo 6. E agora nós entraremos, se Deus quiser, numa outra seção aqui desse livro, uma outra parte importantíssima. Hoje nós ouviremos somente a perícope que vai do versículo 1 ao versículo 15. Jeremias 7, do versículo 1 ao versículo 15. É o texto que será exposto nessa noite. Jeremias 7, do 1 ao 15, assim diz a palavra do Senhor nosso Deus. Palavra que da parte do Senhor foi dita a Jeremias: põe-te à porta da casa do Senhor, e proclama ali esta palavra, e dize: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós, os que entrais por estas portas, para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas, se deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça, cada um com o seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. Que é isso? Furtais e matais, cometeis adultério e jurais falsamente, queimais incenso a Baal e andais após outros deuses que não conheceis. E depois vindes e vos pondes diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome e dizeis: estamos salvos? Sim, só para continuardes a praticar estas abominações. Será esta casa que se chama pelo meu nome um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Mas ide agora ao meu lugar que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz, por causa da maldade do meu povo de Israel. Agora, pois, visto que me fazeis todas estas obras, diz o Senhor, e eu vos falei, começando de madrugada, e não me ouvistes, chamei-vos, e não me respondestes, farei também a esta casa, que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar, que vos dei a vós outros, e a vossos pais, como fiz a Siló. Lançar-vos-ei da minha presença, como arrojei a todos os vossos irmãos, a toda a posteridade de Efraim. Amém. Em janeiro de 1519, algo chocante aconteceu lá na igreja de Zurique. Todos na cidade estavam falando sobre isso. Um homem disse que estava tão animado que sentia como se alguém o tivesse agarrado pelos cabelos e o tivesse levantado do banco. E qual era a causa, você pode se perguntar, dessa tão grande comoção ali naquele dia? Ora, meus irmãos, simplesmente o fato de que Ulrich Zwinglio, o novo pastor daquela igreja, estava finalmente pregando a palavra de Deus. No primeiro culto em janeiro, ele abriu a sua Bíblia em Mateus capítulo 1 e começou a pregar a partir da própria Escritura Sagrada. No culto seguinte, ele voltou onde tinha parado no Evangelho de Mateus e continuou pregando. Ele fez a mesma coisa no terceiro culto e assim por diante. Versículo por versículo, capítulo por capítulo, livro por livro, até o final do Novo Testamento. Então, Zwinglio
Começou a pregar sobre todo o Antigo Testamento. Foi surpreendente, foi inédito. Logo, homens, mulheres e crianças vieram de toda parte de Zurique para ouvir o ministro explicar a Bíblia em palavras que conseguiam entender. A exposição sistemática da Bíblia de Zwinglio foi o início da reforma na Suíça. Até hoje, meus irmãos, há uma inscrição sobre o portal daquela igreja que diz: a reforma de Ulrich Zwinglio começou aqui, em 1º de janeiro de 1519. Sim, meus irmãos, a reforma, toda a reforma, que de fato é fiel a Deus, ela começa pela pregação da palavra. É assim que a reforma começa. O nosso catecismo, na pergunta 159, Catecismo Maior de Westminster, diz o seguinte: como deve ser pregada a palavra de Deus? Esta palavra que conduz uma reforma, por aqueles que são chamados para isso. Resposta: aqueles que são chamados para trabalhar no ministério da palavra devem pregar a sã doutrina diligentemente, a tempo e fora de tempo, com clareza, não com palavras sedutoras de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito de poder, com fidelidade, fazendo conhecido todo o conselho de Deus, com sabedoria, aplicando-a segundo as necessidades e a capacidade de entendimento dos ouvintes, com zelo, amando fervorosamente a Deus e as almas do seu povo, e também devem pregar com sinceridade, visando a glória de Deus e a conversão, a edificação e a salvação dos seus ouvintes. É assim que a palavra de Deus deve ser pregada por aqueles que Deus chama. E este é o instrumento pelo qual, o principal instrumento pelo qual Deus realiza uma reforma na sua igreja. Nessa noite nós ouviremos, à luz de Jeremias 7, de 1 ao 15, que toda vez que a igreja afasta-se da vontade do Senhor, ela precisa de reforma. Toda vez que ela se afasta da vontade do Senhor, ela precisa de reforma. E esta reforma começa pela pregação fiel da palavra. Novamente, toda vez que a igreja se afasta, seja na antiga aliança quando ela se afastou, na nova aliança quando ela se afasta da vontade do Senhor, ela precisa de reforma. E esta reforma só pode começar através da pregação fiel da palavra de Deus. Observe o que diz o capítulo 7, a partir do versículo 1. Palavra que da parte do Senhor foi dita a Jeremias. Meus irmãos, esse capítulo 7, ele contém um dos grandes, por assim dizer, sermões da reforma na história do povo de Deus. E frequentemente ele é chamado pelos teólogos de o sermão do templo, o sermão do templo de Jeremias. Por quê? Porque Deus lhe ordenou que ele o pregasse no templo. Versículos 1 e 2, eu já li, veja o versículo 2. Põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e dize: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós os que entrais por estas portas para adorardes ao Senhor. Imagine a cena: Jeremias, o grande profeta de Deus, de pé num dos portões do templo, observando o povo de Israel em grande número, subindo os degraus do templo para ali irem adorar ao Senhor. E considerando que essa mensagem foi entregue a todo o povo, muito provavelmente, há aqui um consenso geral entre os comentaristas, deve ter acontecido esse sermão num período das festas de Israel, talvez na Páscoa, quando a nação toda ia até Jerusalém, ao templo, para ali adorarem a Deus. Ora, o objetivo é que o Senhor Deus queria que o sermão de Jeremias ele fosse ouvido pelo maior número possível de pessoas que pudessem ouvir a sua palavra e assim se atentarem para a exortação divina. O sermão, meus irmãos, esse mesmo sermão aqui, ele é reproduzido ainda em Jeremias, só que no capítulo 26, você pode ver capítulo 26 de Jeremias, abra para você observar isso, sem desmarcar o capítulo 7, Jeremias 26, no versículo 1. E por que é importante você ver isso? Para você ter uma ideia do contexto que esse sermão foi pregado, além do que eu já falei. Versículo 1, há um detalhe adicional aqui a partir desse versículo 1. Diz assim: no princípio do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra
do Senhor. Ou seja, Jeremias pregou o seu corajoso sermão no momento de crise nacional. O povo, àquela altura, havia perdido a esperança no poder das soluções políticas que eles tanto assim observavam. Não poderia ser resolvido os problemas através disso. O texto diz ainda no capítulo, na verdade, voltando um pouco, você pode observar isso em 2 Reis capítulo 23, versículo 29, o seguinte, sobre esse período: nos dias de Josias, subiu o faraó Neco, rei do Egito, contra o rei da Assíria ao rio Eufrates, e tendo saído contra ele o rei Josias, Neco o matou em Megido, no primeiro encontro. Veja, o texto de Reis aqui está falando do que aconteceu com Josias, tinha morrido. E o capítulo 26 abre falando sobre essa substituição, essa sucessão. O seu filho assume o trono. Josias, o grande reformador de Judá, aquele que Deus usou como instrumento para promover uma reforma, e reforma esta que você muito bem sabe, ainda nem havia sido abraçada por todos. O grande reformador Josias estava morto. Depois daquela luz de reforma nos dias de Josias, Judá mais ainda escorregou em seu caminho de escuridão. O filho de Josias, Joacás, ele só reinou em Jerusalém por 3 meses, meus irmãos, antes que faraó Neco o levasse para o Egito, onde ele morreu. Você pode ver isso em 2 Reis, capítulo 23, do 31 ao 34. Joaquim tomou o trono. Mas quanto tempo ele duraria? Quanto tempo? Judá estava, como ouvimos pela manhã, em outra encruzilhada, política e espiritualmente. Quando Jeremias estava subindo ali aos degraus do templo para pregar a palavra de Deus. Esse é o contexto. Havia muita incerteza aqui, uma mudança política acontecendo, falta de confiança nessa estrutura, abalo nacional, e nesse momento Jeremias anuncia a palavra de Deus. E qual era a mensagem? Qual era a mensagem de Jeremias? Veja, o versículo 3 nos mostra uma mensagem muito simples. Versículo 3: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu os farei habitar neste lugar. A ideia de emendar aqui, irmãos, é muito simples de entender: corrigir. Corrijam os vossos caminhos. Lembra que nós ouvimos pela manhã? Vocês precisam seguir pelo caminho antigo, o bom e velho caminho. Corrijam os vossos caminhos e as vossas obras. E aí ainda tem a promessa aqui: e eu vos farei habitar neste lugar. Mas observe que, a despeito de ser uma mensagem simples, muito fácil e entendida, essa mensagem aqui não foi nem um pouco apreciada por aqueles que ouviram, especialmente os líderes religiosos. Ainda em Jeremias 26, veja, versículos 8 e 9 e depois versículo 11. Jeremias 26, 8 e 9, versículo 11. Tendo Jeremias acabado de falar tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado que dissesse a todo o povo, lançaram mão dele os sacerdotes, os profetas e todo o povo, dizendo: serás morto, porque profetizas em nome do Senhor, dizendo: será como se esta casa, esta cidade desolada e sem habitantes? Então, versículo 11: os sacerdotes e os profetas falaram aos príncipes e a todo o povo, dizendo: este homem é réu de morte, porque profetizou contra esta cidade, como ouvistes com os vossos próprios ouvidos. Percebe? A própria liderança religiosa de Judá se junta, e o povo em apoio ali, para querer torcer o pescoço do profeta. E, meus irmãos, isso geralmente acontece com os pregadores. Geralmente acontece especialmente com os reformadores, que anunciam a palavra de Deus fielmente, que chamam a todos que estão vivendo deliberadamente em pecado ao arrependimento, que dizem: corrijam os vossos caminhos, corrijam as vossas obras, se arrependam. O que eles fazem? Quando não se arrependem, eles se unem, eles se juntam para assim agir contra aquele que está pregando. Ora, isso aconteceu na história. Aqui em Jeremias 7, como você vê no capítulo 26, o texto correferente, mas também posteriormente. A mesma coisa aconteceu com o famoso reformador Martim Lutero.
quando ele começou a pregar seus sermões da Reforma. O Papa dos seus dias, ele atacou a pregação de Lutero e chamou Lutero de javali selvagem, serpente e vírus pestífero. Nomes muito bem carinhosos para o reformador. Você acha que isso é apenas naqueles dias acontece? Quando homens em nosso tempo se levantam para ensinar a palavra de Deus e dizem à igreja de Cristo: voltem atrás, voltem para o bom e velho caminho, ouçam a palavra do Senhor dos Exércitos. Eles se unem em seus concílios, eles se unem em seus presbitérios, eles se unem em seus sínodos, e eles atacam, eles difamam. Eles entram com seus documentos, eles tentam derrubar por completo os pregadores, para que eles não possam prosseguir ensinando a palavra de Deus. A tentativa é de intimidar mesmo, de fazer calar a voz daqueles que ousam falar contra eles. Mas o que tinha aqui, meus irmãos, de tão pestilento na mensagem de Jeremias? O que era tão mortífero aqui? Ora, o conteúdo aqui do seu sermão, o sermão do templo, ele pode ser resumido de tal maneira: a observância religiosa sem obediência aos mandamentos de Deus não pode salvar. Calvino, comentando esse texto, diz o seguinte: sacrifícios não têm importância ou valor diante de Deus, a menos que aqueles que os oferecem se dediquem inteiramente a Deus com um coração sincero. Em outras palavras, aqueles que buscam justificação sem santificação precisam de reforma. A primeira coisa a ser entendida sobre a mensagem de Jeremias é que ela foi comunicada a um povo que era religiosamente praticante. Você precisa entender isso. Você não está diante de um povo aqui que estava alheio ao conhecimento de Deus. Não era um povo que estava se afastando de Deus no sentido literal, digo, com relação a não querer nada com o culto a Deus. Não, eles iam ao templo, eles participavam das festas, eles, de certa maneira, guardavam o Shabat, eles estavam se envolvendo com a religião de Israel. Sim, eles eram religiosos, eles ofereciam sacrifícios a Deus. As pessoas com quem Jeremias lida aqui eram fiéis da igreja. Eles carregavam seus pergaminhos debaixo do braço. Eles vestiam seus trajes para prestar culto a Deus. Perceba como isso nos ensina algo importantíssimo: que a reforma, ela sempre começa com o povo de Deus. Sempre. Meus irmãos, reforma é algo que tem início na igreja. Ela começa quando o povo do Senhor é condenado pelos seus pecados e se volta para Deus com um novo arrependimento, confia em Deus com fé verdadeira e caminha com Deus em nova obediência. E é esse tipo de reforma que começa pela igreja, pelo povo da aliança, que pode e acaba influenciando toda uma sociedade. Mas sempre ela tem início nos corações daqueles que fazem parte da igreja. As pessoas de Judá aqui, aquele povo, estavam precisando desesperadamente de reforma. Eles tinham confiado, meus irmãos, nas aparências externas, exteriores da sua religião. E a abordagem delas à teologia pode ser assim chamada, e é chamada por alguns comentaristas também, de teologia do templo. Eles tinham uma teologia do templo, eles tinham um modo de resumir essa teologia do templo. Veja o versículo 4. Templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Ora, alguns entendem que esse resumo aqui da teologia deles do templo é uma maneira em que a palavra de Deus nos ensina que eles tinham tratado o templo de forma supersticiosa. Eram dizeres, como se tivesse algum tipo de efeito mágico, como se o fato de se agarrar ao templo, a esse aspecto externo da sua religião, iria garantir a eles segurança, proteção. Perceba que essa não é uma teologia complicada de entender.
O povo tomou a sua fé no Deus vivo e a reduziu a um mero edifício. Eles acreditavam que o templo de Jerusalém os manteria seguros. Eles estavam colocando a sua confiança na religião exterior. E aí você pergunta, mas espera aí, pastor, não há algo de verdadeiro aqui? Não há algo aqui que faz sentido o fato de que ter o templo ali, o sinal visível da presença de Deus no meio do seu povo, entre eles, isso não era algum tipo de garantia de segurança? Ou seja, não há algo de verdadeiro aqui? Ora, meus irmãos, eles estavam certos, em parte, como qualquer falsa teologia. Ela é marcada por isso, ela tem partes de verdades. Sim, a maioria das heresias é metade composta de verdade. E como a gente ouve isso frequentemente, vê isso na palavra de Deus e vê isso na nossa prática e ainda não aprendeu, não é verdade? Você ouve um indivíduo falando na internet, um Rodrigo Silva da vida, e diz: eu não acredito que um homem como aquele, ele não pode ser um herege. Ele fala tão docemente, os seus lábios parecem favo de mel. A maneira como ele coloca, como ele fala da verdade, não apenas ele, tá? Outros também. Mas veja, o falso ensino, ele via de regra é marcado por presença de verdades no meio das mentiras. Há algo de verdadeiro aqui. O problema aqui é com a outra metade. Ora, o povo de Deus sabia que o Senhor havia escolhido Jerusalém para ser a sua cidade sagrada. Eles sabiam que Deus havia prometido que ele jamais abandonaria a sua morada. Eles sabiam que Deus iria defender e salvar a sua cidade. Todos os anos eles cantavam os cânticos de Sião, como por exemplo o Salmo 132, versos 13 e 14, que diz: pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. Este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois o preferi. Como com uma teologia tão robusta acerca do cuidado de Deus por Sião, por sua cidade, pelo seu templo, poderia aqui eles não pensarem de certa forma que Deus iria garantir a sua segurança? Então há algo de verdade aqui, há um elemento de verdade aqui. Qual é o problema? Que é uma distorção da verdade. O problema, meus irmãos, é que eles pensavam que a promessa divina quanto à cidade, quanto ao templo, lhes dava liberdade, ou nesse caso, espaço para libertinagem, para viverem de maneira imoral. O templo tinha se tornado uma superstição. Eles presumiram que enquanto cumprissem as obrigações religiosas relacionadas ao templo especialmente, poderiam fazer o que quisessem com o resto de suas vidas. A teologia do templo deles não tinha relação alguma com o viver santo. Colocando desses termos, isso fica mais claro para você. Se nós estivermos nos relacionando bem com o templo externo, cumprindo os ritos, participando dos cultos, nos envolvendo com os sacrifícios ali, apresentando ao Senhor, não interessa como o meu templo, o templo da minha vida, o meu corpo, o meu ser, estará diante de Deus. Essa é a teologia do templo deles aqui. Achavam que Deus nunca iria puni-los pelos seus pecados, razão pela qual Jeremias argumentou, veja o versículo 8: eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. Eles queriam a fé sem prática, queriam a bênção da aliança sem a obediência da aliança. Mais uma vez, eles queriam ser justificados sem serem santificados. E esse é um grande problema. Na verdade, é uma questão central à fé verdadeira. Você separar justificação de santificação. Aqueles que são chamados por Deus, são justificados por Ele, necessariamente, não opcionalmente, necessariamente são santificados por Deus. O que eles estavam fazendo aqui, meus irmãos, era basicamente pressupor com base na eleição divina. A ideia é a seguinte: uma vez que nós somos o povo escolhido por Deus,
que Yahvé nos escolheu, que fez conosco uma aliança, e Ele mesmo vive entre nós, em nossa cidade. Ele se manifesta especialmente no templo aqui. O templo significa, aponta para essa realidade. Deus conosco, no nosso meio, mal nenhum poderá chegar até nós. Porém, eles viviam em pecado, o que significa que eles jamais tinham compreendido, pelo menos aquelas pessoas, a maravilhosa obra da graça de Deus. Graça esta que regenera, que justifica, que santifica, que nos conduz em santificação para a vida eterna. Meus irmãos, essa é uma forte advertência para quem experimentou a graça soberana de Deus e continua a viver em pecado. Deus, escute isso, homem, mulher, escute isso, jovem, escute isso, criança. Deus o salvou do pecado, não para o pecado. Se você que ouve este sermão aqui continua dessa maneira, de maneira impenitente, sem se arrepender, quanto à sua luxúria, a sua imoralidade sexual, a sua amargura, ou seja, não perdoa, a sua ganância, a sua ansiedade ou qualquer outro pecado, você está à semelhança daquele povo, pressupondo na graça de Deus. Ou seja, Deus me escolheu, Deus me salvou, portanto eu já sou salvo e a minha vida não precisa necessariamente condizer com isso. Ora, esse é o tipo de comportamento, de fala que na verdade condiz com a teologia arminiana, do que eles nos acusam. Quem é salvo, quem é eleito, então pode ver de qualquer maneira. Nós não cremos nisso. Efésios capítulo 1, o apóstolo Paulo ensina claramente que Deus escolheu para a salvação e fomos predestinados, sim, em Cristo, para quê? Para a prática das boas obras, para vivermos em conformidade com a vontade do nosso Deus, e não viver de forma dissoluta. Você não pode separar justificação, isto é, Deus declarando você justo, de santificação, Deus tornando você justo. Se essa é a sua situação nessa noite aqui, você precisa de reforma. Meus irmãos, também a mensagem de Jeremias, esses versículos aqui, ela é uma forte advertência para todos aqueles que buscam ser justificados diante de Deus mediante a uma mera observância religiosa. Sim, alguns colocam a sua confiança, talvez seja a sua fala, ou então pelo menos, ainda que você não diga isso, mas é o que você pensa, o que passa dentro de você, a sua confiança na sua frequência à igreja. Talvez você não diga templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor, você fala, eu vou à igreja, eu vou à igreja, eu vou à igreja. Ou então você fala suas experiências com Deus, ou então você fala do fato de ter sido batizado, coloca a sua esperança, a sua confiança num sacramento. Eu sou batizado, eu sou batizado, eu sou batizado. Ou então você é daqueles que diz, eu faço parte de uma igreja reformada, eu faço parte de uma igreja presbiteriana, que é confessional, temos uma liderança firme na palavra. Eu sou presbiteriano, presbiteriano, presbiteriano. Talvez você diga que é o fato de você praticar o culto doméstico, a sua devoção diária. Eu cultuo a Deus diariamente na minha casa, sozinho em família, sozinho em família, sozinho em família. Todas essas coisas, perceba, são boas. São boas. Você não ouvirá deste ministro falando contra essas coisas, pelo contrário. Mas jamais você pode confiar nelas para a sua salvação. Jamais você pode confiar nisso como se fosse a base segura para a sua salvação. Não, de forma nenhuma. Não é aquilo que você pratica externamente que lhe garante a salvação. Ora, não havia nada, absolutamente nada de errado com o templo em si, lá em Jerusalém. Sim, o povo de Deus deveria ir adorar a Deus no templo. E veja, a palavra usada aqui por Jeremias, a palavra no hebraico original, veja,
para adorar ao Senhor. A palavra adorar aqui é a ideia de se inclinar, de se prostrar. Sim, eles deveriam fazer isso. Mas Deus requer de nós, meus irmãos, não apenas a adoração externa, não apenas o movimento corporal, não apenas você demonstrando com as suas mãos, com os seus pés, com a sua cabeça, com o seu corpo, com os seus lábios, que você presta culto a Deus. Tudo isso é requerido sim, de fato, mas você precisa com o seu coração, com a sua alma, adorar a Deus. Não ponha a sua confiança nessas coisas, não confie na sua assiduidade à igreja, numa experiência da sua conversão, num sacramento, na sua filiação a uma igreja reformada, ou nos seus exercícios espirituais, devocionais. Em que, pastor, então, devemos colocar nossa confiança? Faça como o apóstolo Paulo nos ensinou. Filipenses 3:3. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Lembre-se que esse capítulo 3 de Filipenses, o apóstolo Paulo, ele em seguida, a partir do versículo 4, vai começar a falar sobre a sua vida, sobre a sua experiência religiosa, de como ele considerou tudo aquilo como o quê? Como perda, para ganhar a Cristo. Confie na justiça que procede de Deus, e é mediante a fé em Jesus Cristo. Confie somente em Cristo a salvação. Ele, meus irmãos, o bom e velho caminho. Ele é o único, é a única esperança, é a nossa única confiança. Somente Ele. Somente Ele. Agora veja, isso era a metade do problema aqui. O povo de Deus estava, sim, confiando numa religiosidade superficial para salvá-los, mas há uma outra questão aqui também. Há outra metade aqui. Lembre-se da mensagem do sermão do templo de Jeremias. Qual é o resumo que eu dei para vocês? A observância religiosa, sem obediência moral, sem obediência aos mandamentos de Deus, não pode salvar. Você, pastor, mas como assim? A minha obediência é a base da minha salvação? Não. Leia isso, entenda isso como evidência. As suas obras, como Tiago muito bem ensina, elas são a evidência da sua fé verdadeira. Se você de fato tem fé verdadeira, você irá demonstrá-la pelas suas obras. Então, nesse sentido, você deve entender isso, tá? A outra metade do problema aqui, era que o povo de Deus não era de fato obediente. Eles viviam de forma pecaminosa. Eles não percebiam que a integridade moral era mais importante para Deus do que aparecer diante dele no templo no dia ordenado por ele. Eles diziam a Deus: o templo. Mas veja como é que Deus se refere a eles. Veja como o Senhor, tão didaticamente, ele vai ensinar aqui. Ele usa se e se. Ele fala isso, veja, a partir do versículo número 5. Se deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça, cada um com o seu próximo, e se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, eu os farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. E para sempre. Diante dos vossos olhos, você tem aqui uma espécie de catálogo, um catálogo dos pecados que o povo da aliança havia cometido contra Deus, estavam cometendo contra Deus. E observe, se você prestar bastante atenção aqui, que todos os 10 mandamentos são quebrados. Não apenas dos 5 ao 7, mas também considerando os versículos 9 e 10. Todos os 10 mandamentos são quebrados. Veja o versículo 9. Você vê que o primeiro mandamento, o que é que ele diz? Para nós não termos outros deuses diante do Senhor Deus. O que eles fizeram, versículo 9, eles seguiram outros deuses. Ainda no versículo 9, nós nos lembramos do que diz o segundo mandamento, para nós não fazermos ídolos, não prestarmos um culto falso, mas o povo de Judá queimava incenso a Baal. Versículo 10, observe, o terceiro mandamento, ele ordena o quê? A não tomar o nome do Senhor Deus em vão. Mas eles profanavam a casa que levava o nome de Deus.
E o quarto mandamento nos ordena a lembrar do dia do Senhor. E eles ofereciam adoração falsa no dia do Senhor. Iam prestar o culto, mas com seu coração distante do Senhor Deus. Toda a primeira tábua da lei é quebrada por eles. E aí você pergunta, mas pastor, e com relação aos demais mandamentos? Ora, versículo 6, observe, aqui você tem uma quebra do quinto mandamento, que ordena dar honra aos pais, mas lembre-se que o quinto mandamento ele abrange não apenas a relação de pais e filhos, mas de todos os seres humanos, superiores para com inferiores, inferiores para com superiores e dos iguais. Mas o versículo 6 diz que o povo negligenciou suas responsabilidades para com o órfão e a viúva. E os mandamentos de 6 a 9? Veja, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Tudo isso é mencionado aqui do versículo 5 ao versículo 7. Eles haviam quebrado todos estes mandamentos. Mas e o 10º, pastor? Ora, não cobiçarás. Está implícito aqui. Tudo quebrado por eles. Mas observe também como há uma ênfase aqui por parte do Senhor, e não é algo novo, isso já aconteceu anteriormente em Jeremias, na causa dos desfavorecidos. Você percebe isso? Como o Senhor, ele enfatiza isso daqui, a partir do versículo 5, falando do próximo aqui, e no 6, sobre o estrangeiro, o órfão, a viúva, o derramar sangue inocente aqui. Há uma ênfase nesse cuidado com os desfavorecidos. E, meus irmãos, nós aprendemos, Jeremias capítulo 7, de novo, que uma sociedade, ela deve ser medida a sua justiça, o quanto ela é compassiva, na maneira como ela trata a sua classe inferior, aqueles que são mais necessitados. O modo como uma nação trata os seus órfãos, os seus estrangeiros, as famílias que são ainda mais carentes, quando, por exemplo, você tem a falta de um pai ou de uma mãe. Você vai perceber o quanto essa sociedade está de acordo com a palavra de Deus ou não. E a mesma régua deve ser vista dentro da igreja de Cristo. Observe, mais uma vez, isso não significa dizer substituir a pregação da palavra, nem colocar e equiparar como se fosse a mesma importância da pregação do evangelho. Não é isso. Mas precisamos ser lembrados novamente de que Deus trata com muita seriedade o cuidado com aqueles que são desfavorecidos. O órfão, a viúva, o estrangeiro devem ser acolhidos por nós. Como eu já falei também para vocês, a junta diaconal, ela encabeça isso na igreja. Observe como isso é importante, porque o próprio Cristo se ateve, através dos seus apóstolos, de levantar, suscitar uma nova aliança, uma equipe de oficiais, um grupo de oficiais que pudesse dar uma atenção devida, particular a este grupo. Este é o cuidado bondoso de Cristo para com este grupo. Mas isso não se aplica somente a eles. A pergunta que eu faço para você, à luz desse texto, é: qual tem sido a sua preocupação, e a minha também, qual tem sido a sua preocupação com aqueles que não têm teto, que são idosos, que são deficientes, que têm famílias desestruturadas, partidas? Qual tem sido a nossa preocupação? O que o profeta viu aqui quando andou por Jerusalém foi pessoas que não estavam nem um pouco preocupadas. Pelo contrário, viviam como se essas coisas não existissem. Pelo contrário, eles oprimiam até estes que precisavam de ajuda. Eles violavam todos os mandamentos divinos e ainda tinham uma cara de realmente de nenhum tipo de vergonha, adorar a Deus como se nada tivesse acontecido. Pensavam que a reforma tinha somente a ver com aquilo que é externo, quando na verdade ela engloba todas as áreas de nossas vidas. Pensavam que poderiam passar 6 dias da semana vivendo da forma como quisessem viver, contanto que eles estivessem num dia da semana cantando os cânticos de Sião,
se apresentando diante de Deus, ouvindo os sermões, eles pensavam que poderiam separar a adoração de vida com Deus. E eis o que Deus quer saber. Veja, como, versículo 10, como podiam fazer todas essas coisas, versículo 10, e depois vindes, diz o texto, e vos pondes diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome, e dizeis, estamos salvos. Sim, só para continuardes a praticar estas abominações. O povo de Deus usava o templo como se fosse uma espécie de refúgio. Eles saíam para suas ondas de crimes e depois voltavam e usavam o templo como se fosse um esconderijo. Imagine isso, um criminoso que sai pela cidade cometendo as coisas mais torpes possíveis e busca um lugar de refúgio para ficar ali escondido e ali vai ter sua proteção. É o que eles estavam fazendo, agindo como lobos em pele de cordeiro. E é por isso que o Senhor Deus diz, versículo 11, parte A, será esta casa que se chama pelo meu nome um covil de salteadores aos nossos olhos? Percebe? Como ele compara aqui a criminosos o seu comportamento. Isso nos lembra, meus irmãos, o que o próprio Senhor Jesus Cristo disse quando foi ao templo. Nos seus dias, o povo de Jerusalém usava o pátio do templo como um lugar para fazer negócios obscuros. Mateus capítulo 21, versículo 13, você pode ver, Mateus 21, 13. Jesus se virou as mesas dos cambistas e disse, está escrito, a minha casa era chamada casa de oração, vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Mateus 21, 13. O povo de Judá agia sob a suposição de que Deus, ou Deus não vê, ou Ele não se importa muito bem, Ele não se importa tanto com o que nós fazemos durante a semana. Nós podemos enganar a Deus, adorá-lo no dia que Ele determinou, participar, no contexto da antiga aliança, das festividades que também havia ordenado, e depois podemos fazer o que nós quisermos com o nosso tempo, com o resto do nosso tempo. Mais uma vez, eles queriam ser justificados sem serem santificados. Mas como alguém já disse, você pode conseguir enganar muitas pessoas, mas a Deus nunca. É tolice você achar isso. Você ouviu e você cantou nessa noite o Salmo 139. Deus te sonda. Deus conhece o teu pensar. Deus conhece até mesmo a palavra antes que vai sair da tua boca. Antes ela sair da tua boca, Ele já sabe o que você vai proferir. Ele sabe o que você vai pensar. Servimos a um Deus que conhece todas as coisas. Como alguém pode agir assim? Veja o versículo de número 11, parte B. Eis que eu mesmo, há uma ênfase aqui, visto, diz o Senhor. Deus é onisciente. E Ele sabe muito bem quando nós entramos em sua casa com os sapatos sujos. Deus sabe muito bem disso. Deus sabe muito bem disso. Tem sido esse seu comportamento? A semelhança do povo de Judá? É assim que você tem andado, homem? Você passa de segunda a sábado, tendo uma vida semelhante a um pagão, que não teme a Deus, que no seu trabalho se comporta de maneira imoral, ou então de maneira ímpia em outros aspectos, não necessariamente imoral, sexualmente falando, mas de forma a não honrar os seus superiores, a não tratar com decência, com respeito os seus inferiores, se envolve em conversas que são desagradáveis ao Senhor, se assemelha em seu testemunho com os ímpios. É assim que você tem andado? E você, mulher, seja fora de casa ou em casa, e assim se aproxima quando está chegando o dia do Senhor. Na verdade, nem quando está chegando, na verdade, quando chega o dia do Senhor, você se acorda de manhã cedo, se arruma rapidamente, vem para a igreja e tendo uma vida inteira durante a semana
contrária à palavra de Deus, se aproxima do Senhor Deus do seu santo dia, como se isso fosse garantir a sua segurança. Sabe o que é isso? Se você tem agido assim, você está amontoando brasas de ira contra você. Muito pior é alguém que vive assim do que alguém que está lá fora e nem conhece a Deus. O seu estado é muito pior diante de Cristo do que alguém que está sem conhecer a Cristo. E por quê? Ora, por quê? Porque você tem mais conhecimento, você recebeu mais a parte de Deus, você está em aliança com Ele, e você quebra essa aliança deliberadamente, fazendo como o povo, como você ouviu de manhã: não andaremos, não ouviremos. É hora de se arrepender. Novamente, de novo, é hora de se arrepender. Abandonar toda a sua vileza, toda a sua iniquidade e abraçar pela fé o Senhor Jesus Cristo, em sua inteireza. Não apenas o que Ele pode oferecer quanto a nos livrar do inferno, mas uma vida de santidade diante dEle, de piedade, de comunhão com Deus, em verdade, em sinceridade. Meus irmãos, há muitos casos assim, na igreja como um todo. Se você tem algum tempo de fé, você já deve ter ouvido relatos como esses. Não apenas no meio evangelical, mas é mesmo no meio reformado, de pessoas que têm uma vida na igreja e outra vida fora da igreja. Uma pessoa que, no caso de um homem que agride a sua esposa, que bate a sua esposa quase que diariamente, mas que no domingo está na igreja, cantando e servindo e participando de várias coisas na igreja. O que é isso senão um indivíduo fazendo como o povo aqui: templos do Senhor, templos do Senhor, templos do Senhor, e o coração distante de Deus? Nós vamos aprender, pelo contraste aqui, para não praticar as mesmas obras deste povo aqui. Sabe o que é, para ilustrar isso de forma mais clara ainda, agir dessa maneira? Sabe como é que isso pode ser ilustrado? E aí, pensando na figura do mar novamente, aquele que se agarra a estas coisas, como o povo se agarrou, estão expressando uma segurança em algo que não pode salvar. É uma segurança que ela é falsa. A semelhança de alguém que se encontra no mar e se agarra em uma boia furada. Uma boia furada. Não sabe nadar, não tem como se salvar, e ele se agarra numa boia furada. Qual é a consequência? Ele vai submergir, ele será engolido pelas ondas, e nesse caso, pela onda da ira de Deus, vai engoli-lo, se agarrando a coisas que não podem salvá-lo. Somente a pessoa do Senhor Jesus Cristo, somente confiar no nosso Redentor. Observe ainda que a mensagem de Jeremias, da reforma aqui, que tem a ver com essa observância religiosa sem obediência moral, de fato não pode salvar. Mas veja, o que acontece? O que acontece se uma igreja ou uma nação ela se recusar a consertar, a emendar os seus caminhos? Jeremias respondeu muitas vezes a perguntas desse tipo. Ele explicou, sim, o que acontece com aqueles que se recusam a seguir a Deus. E ele ofereceu aqui uma espécie de excursão histórica. É o que Jeremias está fazendo. Você ouviu o Salmo 78 que nós lemos aqui no início do culto? O que Asaf fez ali, eu vou citá-lo novamente daqui a pouco, foi também algo semelhante, só que mais extenso, uma excursão histórica, como Deus, pela sua providência, guiou o seu povo e o povo agiu em contrapartida em relação a isso. Jeremias faz agora isso aqui, essa excursão histórica, mas mais sucinta. Veja, a partir do versículo 12: Ide agora ao meu lugar que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz, por causa da maldade do meu povo de Israel. Aí você pergunta, o que é que havia para ver em Siló? Meus irmãos, Siló era onde o templo havia
estado, o primeiro lugar onde Deus fez sua habitação em Israel. Josué, capítulo 18, versículo 1, parte A, diz o seguinte, muitos anos antes aqui de Jeremias. Josué 18, 1. Reuniu-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, e ali armaram a tenda da congregação. A tenda da congregação era onde estava localizada quem? A Arca da Aliança. A arca que continha, no caso, era o símbolo visível da presença de Deus entre o seu povo. E ela permaneceu ali em Siló por muitos anos. Só que quando Samuel, o profeta Samuel, foi servir a Eli no templo, ela não foi, no caso ele, perdão, não foi para Jerusalém, mas para Siló. Você pode ver em 1 Samuel 1:3. Todavia, a Arca da Aliança não permaneceu em Siló. E por quê? Porque o povo não obedecia ao Senhor. Eles levaram a arca até o campo de batalha para usá-lo. Veja, a semelhança do que aconteceu nos dias de Jeremias. Usaram a arca como um amuleto contra os filisteus. E esse relato, peço que você lê depois em casa com calma. 1 Samuel capítulo 4 até o capítulo 6. São 3 capítulos, o 4, o 5 e o 6, 1 Samuel. Onde você percebe ali o povo tratando a arca da aliança como este objeto, como algo supersticioso em sua relação com ela, achando que o fato da arca estar com eles, à frente da batalha ali, iria garantir a vitória contra o inimigo, quando eles estavam vivendo contra a vontade de Deus. A arca, você verá lá no texto sagrado, ela foi levada pelos inimigos de Deus, e ela foi primeiro para Bet-Semes, e depois para Criate-Jearim, onde mais tarde, isso eu estou falando do seu retorno, Davi a encontrou e a trouxe de volta para Jerusalém, lá em 2 Samuel, capítulo 6. Ou seja, se fosse a Siló, nos dias do profeta Jeremias, o povo não encontraria Deus ou a presença viva de Deus, mas apenas uma pilha de escombros. A evidência arqueológica, meus irmãos, mostra que Siló ela foi destruída 2 vezes. Uma pelos filisteus e outra quando os assírios levaram as tribos do norte para o cativeiro. Ou seja, ao dizer ao povo que fosse a Siló, o profeta estava sugerindo que fossem para o lugar onde Deus não está. Siló é o lugar, mais do que isso, é o lugar onde Deus já esteve, mas não está mais. Como Asaf escreveu no Salmo 78, versos 58 a 60, que diz: pois o provocaram com seus altos e o incitaram a zelos com as suas imagens de escultura. Deus ouviu isso e se indignou, e sobremodo se aborreceu de Israel. Por isso, abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda de sua morada entre os homens. Dessa forma, Siló representa a ausência e o abandono de Deus, juntamente com o fim da sua adoração. Por isso, Jeremias fala isso aqui. O povo de Jerusalém pensava que esse desastre nunca poderia acontecer, mas já tinha um precedente histórico, meus irmãos. Deus já havia feito isso. Temos o templo do Senhor, temos o templo do Senhor, temos o templo do Senhor. Mas o que aconteceu com Siló poderia e aconteceria, como de fato aconteceu, com eles mesmos. Talvez lembrassem do tempo e do esforço que eles gastaram, investindo ali esse tempo na reparação do templo, todas as arrecadações que fizeram, toda a pedra que cortaram, toda a madeira que compraram, e imaginavam, isso não pode acontecer. O trabalho que nós empenhamos, a promessa de Deus aqui, esse templo não pode ser destruído. Porém, como a história nos mostra, a história da revelação bíblica, eles estavam errados. Tinham depositado sua confiança inteiramente na religião meramente exterior, em vez de um relacionamento com o Deus vivo. Como é que o texto conclui? Do 13 ao 15, observe. Agora, pois, visto que fazeis todas estas obras, diz o Senhor, e eu vos falei, começando de madrugada, e não me ouvistes, chamei-vos, e não me respondestes.
farei também a esta casa que se chama pelo meu nome. Percebe? Assim como foi feito com Siló, na qual confiais, e a este lugar que vos dei a vós outros e a vossos pais, como fiz a Siló. Lançar-vos-ei da minha presença, como arrojei a todos os vossos irmãos, a toda a posteridade de Efraim. Por quê? Porque a observância religiosa, sem a obediência moral, sem guardar os mandamentos de Deus, sem praticar as boas obras, que são o fruto de um verdadeiro arrependimento, não pode salvar. Não pode salvar. Meus irmãos, as ruínas de Siló, elas se erguiam como uma advertência, sim, para o povo de Deus nos dias de Jeremias. Mas também há outras ruínas ao longo da história da igreja que se levantam, se erguem para nos ensinar muitas coisas. Lembre-se, por exemplo, de Apocalipse capítulo 2 e 3, que descreve para nós as cartas às igrejas da Ásia. Eu pergunto a vocês, onde estão essas igrejas? Onde estão essas igrejas? A verdade é que existem Silós espalhadas em toda a parte do mundo. Há Silós por toda parte, como esqueletos no meio do caminho, no meio da estrada. São lugares onde Deus anteriormente era adorado em espírito e em verdade. São lugares onde o louvor a Deus era prestado por meio de Cristo. Lugares onde o conselho de Deus era pregado. Lugares onde Deus era, mas não é mais, adorado. Essas Silós, ao longo do caminho, elas servem para nós como advertências. São lembretes de que o Deus vivo não habita em construções feitas por homens. Pastor, onde é que o Senhor quer chegar com isso? Nenhum edifício, nenhuma igreja, nenhuma congregação, guarde muito bem isso, tem a garantia da permanência da presença dEle. Não tem. E eu sei que você pode contra-argumentar dizendo o seguinte, mas pastor, a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Sem entrar nos detalhes desse texto, apenas dizer para você o seguinte, ora, de fato, a igreja do Senhor Jesus Cristo, no seu sentido invisível, seu aspecto invisível, jamais será condenada, jamais será destruída. Mas a igreja do aspecto visível, ela não apenas se corrompe, como por vezes, igrejas visíveis, igrejas locais, são destruídas. São destruídas. Deixa-me ser mais claro com você. Não há nenhuma garantia que sempre haverá Betel na rua Professor Raimundo Gomes 255. Não há. Não há garantia nenhuma. Se nós hoje existimos, se aqui estamos, é pela graça de Deus. Se nós hoje já temos 33 para 34 anos, é porque o Senhor até aqui nos ajudou. Se daqui a 30 anos, daqui a 100 anos, ainda existir Betel aqui, pregando a palavra de Deus com outros ministros, com outros irmãos, também é somente pela graça de Deus. Ora, se nós não temos essa garantia, quanto mais se vivermos em desobediência, como Siló, como Jerusalém. Quanto mais. Talvez você diga assim, mas pastor, eu sou de um tempo aqui da igreja local, desde os seus primórdios, que eu já vi muita desobediência ser cometida, e ainda assim, Deus não fechou essa igreja, somente por sua graça. Você acha mesmo que, pensando aqui apenas no nosso contexto de IPB, várias igrejas que são profanadoras da palavra de Deus, que em seus púlpitos mulheres pregam, que mensagens são distorcidas do evangelho, você acha mesmo que Deus aprova isso e que não haverá consequências até mesmo em nosso tempo? Ou então, pelo menos, digo, não agora na sua geração, mas numa geração posterior, isso não vai acontecer? Isso vai acontecer, irmãos. Eu creio piamente nisso. Piamente nisso. Pode ser que os seus olhos, meus olhos não vejam isso,
Mas Deus trará o seu juízo contra as falsas igrejas e fará assim com elas também o que fez com Siló, o que fez com Jerusalém. Não tenha dúvida quanto a isso. Eu repito, mesmo se a gente permanecer obediente, não é pela nossa obediência que somos sustentados. Quanto mais estes locais, onde assim profanam o nome de Deus, o usam em vão. Deixa eu me ilustrar, para chegarmos nesse final agora. Há um local, uma cidade chinesa chamada, e eu vou tentar pronunciar aqui, mas não é fácil, chamada Wenzhou. Uma cidade chinesa, onde havia uma igreja, cujo nome da cidade é Wenzhou. Os cristãos dali, eles experimentaram essa segurança na presença de Deus, com ou sem o edifício da igreja. O governo chinês, é claro, ele tem uma visão sombria da devoção religiosa, da adoração a Deus verdadeiro. Então, em meados da década de 90, o governo chinês se apropriou de um edifício da igreja em Wenzhou e nomearam um de seus próprios oficiais para pastorear a igreja, o que significaria deixar o lobo tomar conta do aprisco. Imagine isso. Pense nessa situação que aconteceu, aplicando para o seu contexto aqui. O pastor atual da Betel, ele é removido e o governo brasileiro coloca aqui um pastor que represente o governo. A igreja tinha uma grande congregação, mais de 1.000 membros no total. Eles também tinham construído o edifício com suas próprias mãos. Mesmo assim, o governo lhes disse que ou aceitavam um novo pastor ou teriam que abandonar o local. O que você faria? O conselho pastoral decidiu deixar o edifício da igreja, com todos os membros que estivessem dispostos a acompanhá-los. Dentro de 2 anos, eles dividiram a congregação em dezenas de igrejas domésticas. Precisaram de dezenas porque quase 1.000 membros, ou seja, quase a totalidade daquela membresia, se dispôs a abandonar aquele edifício. O que eles queriam, mais do que qualquer coisa, era a presença viva de Deus em sua adoração. Eles não disseram, a igreja, aqui pensando no templo, né? No templo, no edifício, igreja de Wenzhou, igreja de Wenzhou, igreja de Wenzhou. Não. A confiança deles não estava depositada nas aparências exteriores do cristianismo, mas na própria pessoa de Cristo. Eles não estavam dispostos a se contentar com nada menos do que a adoração pura a Deus e a livre apresentação do Evangelho. Enquanto assim permanecessem fiéis a Deus, certamente este grupo jamais se tornaria, pela graça de Deus, repito isso, uma Siló. Esse é um exemplo, meus irmãos, de tantos outros que nós poderíamos citar. A verdade é que o que a igreja precisa, ainda mais em tempos que nós vivemos, não é de um novo método para alcançar os perdidos, não é de uma nova construção. Não, veja, não é que melhorar o edifício da igreja em si não é um problema, é claro que não. Mas o que a igreja precisa principalmente é de reforma. E como é que a reforma pode acontecer? Ela só pode acontecer através da pregação fiel da palavra. E aqui eu concluo citando o Catecismo Maior de Westminster mais uma vez, na pergunta 160. Você ouviu como a pregação deve acontecer? Como é que ela deve ser feita pelos ministros fiéis? Agora, observe o que diz a pergunta 160, do nosso Catecismo Maior de Westminster. O que se exige dos que ouvem a pregação da palavra? Isso é para você, que ouve a pregação da palavra. Resposta: exige-se dos que ouvem a pregação da palavra que a acolham com perseverança, preparação e oração. Perseverança, preparação e oração. Que comprovem o que ouvem com as Escrituras, que recebam a verdade com fé, amor, mansidão e ânimo pronto, como a palavra de Deus, que nela meditem e sobre ela conversem, que a escondam no coração e manifestem os seus frutos em suas vidas. É isso que você deve fazer quando ouvir a pregação da palavra do Senhor. O povo ouviu Jeremias pregar, mas entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Que você, ao ouvir Cristo falando com você todo dia do Senhor, não haja como o povo. Mas diferente do que você ouviu pela manhã, você diga
com todo o seu coração, andaremos. Ouviremos. E assim seremos conduzidos pelo nosso bom pastor, no seu rebanho, aquele único que pode, como fez em seus dias aqui nessa terra, purificar a sua igreja. Que Deus seja glorificado e que nós sejamos assim obedientes à sua palavra e reformados, não apenas em nossa teologia, começando por ela, mas se estendendo a cada parte de nossas vidas, através da pregação fiel da palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Amém.